Pessoal, vamos lá então? Essa aqui vai ser a última aula que a gente tem de conteúdo, tá? E a gente vai dar continuidade às aulas de máquina de estados. Hoje a gente vai ver a máquina de Mealy, né? Que é um pouquinho diferente da máquina de Moore que a gente usou nas aulas anteriores. E a gente vai ver como a gente converte de uma máquina para outra, tá? De Moore para Mealy, Mealy para Moore. Então vamos lá. Na verdade, as duas máquinas são muito parecidas, tá? E não muda muita coisa, né? Como eu disse na primeira aula, nas máquinas de Moore, a saída ela é associada sempre a um estado, né? E nas máquinas de Mealy, a saída ela é associada a uma transição. Então, é uma mudança bem sutil, tá? E acho que a máquina de Moore é um pouquinho mais simples para se projetar, né? Mas a diferença é mínima e as máquinas de Mealy, em geral, elas são mais compactas, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? E isso vai ficar claro. Então, eu vou usar os mesmos exemplos que a gente usou na aula de máquina de Moore para ver as diferenças, né? Então, lembra, aquele primeiro exemplo foi o exemplo da máquina que detecta a paridade par, né, de uma sequência de bits, tá? Então, aqui a gente tem a máquina de Mealy, então a gente pode perceber que a gente não tem aquela coluna de saída, né? E as saídas, elas estão associadas às transições, ou aos estados e entradas, né? Aos pares estado-entrada. Por exemplo, se eu estou no estado par e eu tenho uma entrada 0, né? Como eu quero detectar a paridade par, eu continuo no estado par e a minha saída é 1, certo? Se eu estou no estado 1, porque a paridade é par. Se eu estou no estado par e tenho uma entrada 1, eu vou para o estado ímpar e a saída é 0. E assim por diante, tá? Nada muito diferente, né? Aqui eu tenho o modelo gráfico, ele é muito parecido com o que a gente tinha anteriormente, né? Então, basicamente, todas as transições que levam até o estado par vão ter saída 1, todas as transições que levam até o estado ímpar vão ter saída 0, tá? Vamos dar uma olhada no exemplo agora da detecção de sequência. A gente vai detectar a mesma sequência que a gente viu na aula de máquina de Moore, né? E vamos ver como é que quais são as diferenças entre as máquinas de Moore e Mealy. Tá? Então, vocês lembram, né, mais ou menos como a gente construiu a máquina, a gente foi, a cada novo bit que ia sendo adicionado à sequência, né, à medida que a sequência, que o bit, ele era compatível com a sequência que a gente quer detectar, a gente vai avançando no estado, tá? Se ele passar, se um bit de entrada for um bit errado, né, que invalida a sequência, aí ele volta para o começo, né, ou para algum ponto intermediário na minha sequência. Tá? Então, eu começo com o estado S0, onde eu não tenho nenhum bit, né? Como eu estou procurando a sequência 0010, então, quando eu tenho a entrada 0, eu passo para o meu próximo estado S1, tá? Eu já tenho 1, 0 na minha sequência, né? Quando eu tenho uma entrada 1, eu continuo no S0, esperando até o primeiro 0, tá? Nos dois casos, a saída é sempre 0, porque eu não detectei a sequência ainda, né? No estado S1, eu já tenho um estado 0, tá? E aí, se eu tiver um outro 0, eu passo por S2, né? Eu consegui os dois zeros da sequência que eu estou procurando. Se eu tiver um 1, né, eu vou ter 0 e 1, 0 e 1, ele não bate com a minha sequência e vou ter que voltar para o estado 0 e começar tudo de novo, certo? No S2, eu já tenho dois zeros, né? Agora eu estou esperando o 1, né? Para validar a minha sequência. Então, se eu tiver uma entrada 1, eu vou para o S3, tá? Se eu tiver um outro 0, eu vou para o S2. Eu continuo no mesmo estado, porque eu tenho uma sequência de 3 zeros nesse caso, né? E aí eu posso usar os dois últimos zeros como sendo o início da sequência. Então, enquanto eu só tiver entrada 0, eu continuo nesse estado S2. Tá ok? Chegando no S3, né, eu tenho 0, 0, 1, tá? Quando eu tenho uma entrada 0, significa que eu completei a minha sequência, tá? E eu tenho o resultado 1, né? E eu volto para o S1, porque esse 0, ele pode ser o primeiro 0 de uma nova sequência. Então, eu vou para o S1, minha saída é 1, porque eu consegui completar a sequência que eu estava procurando. Se eu tiver uma entrada 1, eu vou ter 0, 0, 1, 1, então a sequência não é válida e eu começo tudo de novo, eu vou para o S0 com saída 0. E acabou a máquina. Então eu posso perceber que essa máquina ela é equivalente à máquina de Moore, que eu fiz anteriormente, em termos de entradas e saídas, mas ela é mais simples, ela tem um estado a menos, né? Então vocês lembram que a máquina de Moore tinha 5 estados. E o diagrama gráfico dela também vai ser um pouquinho mais simples, com 4 estados, certo? Bom, a gente já viu então como a gente constrói uma máquina de Mealy. Vamos
vamos tratar um pouquinho da conversão de máquinas. Se eu tenho uma máquina de Moore e quero converter para MELI ou vice-versa, como é que eu faço? Bem simples. Se eu tenho uma máquina de Moore, a partir de uma máquina de Moore, o que eu vou fazer? Eu vou antecipar a saída que está associada ao estado, eu vou antecipar ela para as transições que levam até aquele estado. Então, vamos supor que eu tenho esse pedaço de máquina de Moore aqui, onde eu tenho um determinado estado, uma transição, né, com uma entrada 0, que me leva até um outro estado S1, onde eu tenho a saída 1. Basta eu adiantar a saída 1 para a transição, tá? Então, eu vou passar a saída 1 para a transição que leva até o estado S1, né? Vou fazer isso com todas as transições, né, todos os estados, tá? E eu vou converter, então, uma máquina de Moore em uma máquina de MELI. No caso de MELI, é o contrário, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, onde eu tenho 3 estados, né, com 3 transições que me levam até S4. Eu vou verificar, eu tenho que atrasar, né, eu tenho que passar a saída para o estado, tá? E aí, nesse caso, às vezes a máquina fica um pouco mais complexa, porque, por exemplo, no S4, eu tenho 2 saídas que me levam até o S4, tá? No caso, a entrada X me leva até a saída 0, me leva até o S4 com saída 0, a entrada S3, a entrada Z, a partir do estado S3, me leva até o S4 com saída 0, e a entrada Y, a partir do S2, me leva até o S4 com saída 1. Como eu vou ter que associar a saída ao estado, e eu tenho 2 tipos de saída aqui para um único estado, eu vou ter que criar 2 estados, tá? Então, eu vou ter que criar o S1 e o S3, eles vão me levar a um S4, que eu chamei de S4A, onde a saída é 0, e o S2, ele vai me levar até um outro estado S4, que eu chamei de S4B, com a saída 1, tá? E aqui dá para a gente ver por que às vezes a máquina de MELI é um pouquinho mais compacta, né? Porque, como eu tenho a saída associada ao estado, eu consigo fazer isso de uma forma mais compacta em MELI, e em Moore eu necessariamente preciso de mais estados, tá? Então, é uma regra simples, né? Eu vou pegar cada estado e eu vou passar a saída que está na transição para o estado. Se eu tenho transições que levam até um estado com mais de uma saída, eu tenho que criar mais de um estado. Ok? Seguem aqui alguns exemplos, né? Alguns exercícios para vocês fazerem. Então, como eu disse nas aulas anteriores, esse aqui é parte da nossa lista de exercícios para preparação para a prova, né? Então, a gente vai converter, no 3, a gente vai converter essa máquina de Moore para uma máquina de MELI. No 4, a gente vai passar de MELI para Moore, tá? E aqui no 5, a gente tem um problema um pouquinho mais sofisticado para resolver. A ideia é a gente criar ambas as máquinas de Moore e MELI, tá? Então, você pode criar uma delas, se você achar mais fácil, e converter ela para outra, mas a gente precisa das duas, né? E a ideia é fazer um somador. Para vocês terem uma ideia de como é versátil esse tipo de técnica, então, a gente vai criar um circuito somador, tá? De N bits, né? Então, um número indefinido de bits a partir de uma máquina de estados, né? Então, qual é a entrada desse estado? Eu tenho como entrada, eu vou fazer a soma da sequência A com a sequência B, né? Então, eu tenho pares AB como entrada, e a cada novo par AB que eu uso como entrada na máquina de estados, eu tenho uma saída S, tá? Então, vamos supor que eu queira fazer essa soma aqui, desse número A de 4 bits com esse número B de 4 bits, tá? E o que eu espero ter na saída da minha máquina de estados é essa sequência S aqui, né, que corresponde à soma dessas duas entradas. Então, eu vou começar sempre com os menos significativos e indo para os mais significativos, tá? A minha entrada menos significativa é o 0,1, que corresponde ao A0 e ao B0, tá? Quando eu entro com essa entrada, eu espero a minha saída 1, que é o meu S0 aqui, tá? A minha próxima entrada é o A1B1, que corresponde ao segundo bit aqui do A e o segundo bit do B, e o que eu espero como saída é o segundo bit do S, tá? Depois eu vou entrar com 1 e 0, né, que é o meu par de entrada, tá? Que corresponde ao terceiro bit do A e o terceiro bit do B, e eu quero como saída o terceiro bit da saída, né? Por fim, eu vou entrar com 0 e 0, né? Que corresponde ao quarto bit do A e quarto bit do B, e aí eu vou ter como saída 1, né? E eu vou ter feito a soma desse número A com esse número B, né? E a saída é a soma que vai estar aqui, tá? Pensem, então, o que pode caracterizar os estados e como fazer as transições. Tentem fazer esses exercícios, tá?
Tentem resolver com MEL ou com MUR, convertam o resultado para outra, e a gente corrige isso na aula de exercícios, tá ok? Eu sei que esse exemplo aqui ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas tentem resolver. Se vocês conseguirem resolver um exercício desse tipo, vocês estão muito bem preparados para a prova.